Bom dia, vou explicar a aula do dia 7 de abril de português. Tá? Vai abrir nas páginas 220 e 221, colocar a data, assistir esse vídeo que você está assistindo e fazer daquele jeito que eu expliquei. Vai assistindo, depois que eu acabo de falar sobre a resposta, você dá pausa, já escreve, tá? Depois volta assistindo. Então, aqui vai ter um cartaz para vocês lerem, tá? O professor está falando uma coisa aqui e o menino maluquinho também está, tá? Então, eu vou ler o que a professora falou. Já vai começar a exposição. Os trabalhos estão todos incríveis. Vai ser difícil escolher o melhor. E aí, no cartaz está escrito sábado, das 10 às 18 horas, grande exposição escolar de artes plásticas. Informações com a professora Rafaela. Aí o menino maluquinho fala assim: pô, vou me dar bem, eu já faço tanta arte em casa. O que a professora está apresentando? Tá? Então tá aqui, ó. O que o maluquinho quis dizer quando falou que já faz muita arte em casa? Então o cartaz não está falando sobre exposição de arte, tá? E ele falou que faz arte em casa. O que ele quis dizer com isso? Então ele quis dizer, gente, que ele pode ser, né, que ele quis dizer que ele faz esse trabalho de artes em casa, ou então que ele faz muita arte em casa. Arte no sentido de travessura, bagunça, tá? Então são esses dois que tem por aqui. Aí forma a frase: o menino maluquinho quis dizer que, e forma a frase, tá? Essas duas opções tem que estar na frase. Que ele faz arte de pintura em casa e também faz arte no sentido de travessura. Tá? Se quiser dar o pause agora, dá o pause e escreve o que eu falei. Ah, não lembro mais? Volta um pouquinho o vídeo. Tá? A palavra arte pode ter sentidos diferentes nesse contexto? Quais? Então, a palavra contexto quer dizer nessa situação, tá? A palavra arte, nessa situação que está acontecendo aqui nessa imagem, ela pode ter sentidos diferentes. Então, mesmo da resposta do maluquinho, tá? Você vai responder essa daqui, sim, e quais? Aí você põe as mesmas coisas que você escreveu do maluquinho. Pode ter o sentido de fazer desenhos e também pode ter o sentido de fazer bagunça, tá? O registro de linguagem usado pela professora é formal ou informal? Vamos lembrar o que é formal. Formal é o jeito de escrever ou de falar que a gente usa quando a gente está falando com pessoas importantes, pessoas que a gente não tem muita amizade, tá? Por exemplo, com a diretora, né? Ela é uma pessoa importante da escola, então nós devemos falar formalmente. Você não vai chamar a professora de mano, né? A professora não, a diretora de mano. Você vai chamar ela de senhora diretora. Isso é o formal. Agora, o informal é o jeito que a gente conversa com os amigos, com as pessoas bem íntimas da família, tá? E aí sim, eu posso chamar de mano, de bro, de colega, tá? Aí eu posso falar qualquer tipo de palavra, tá? Mas sempre respeitando as pessoas, tá? Mesmo que você tenha bastante intimidade com essa pessoa. Então aqui eu tenho que respeitar bastante na linguagem formal. E aqui eu posso relaxar um pouquinho e fazer uma brincadeira, falar uma coisinha engraçada, tá? Então,
o que vocês acham? Que a professora falou formalmente ou informalmente? Responde aqui. E o registro do menino maluquinho? Então, o que ele falou? Ó, pô, vou me dar bem. Eu já faço tanta arte em casa. Ele usou o pô, que é a palavra poxa, mas só o pô. Poxa, vou me dar bem. Então, a gente falaria assim com qualquer pessoa. Então, com quem esse menino maluquinho está falando? Está falando com um leitor, tá? É, então, o registro da professora é formal ou informal? E o registro do menino maluquinho? Formal ou informal? Se o maluquinho usasse um registro de linguagem muito formal, combinaria com o jeito de ser dele? Então, para quem não conhece, o personagem, o menino maluquinho, ele é maluquinho, né? Então, se ele falasse tudo certinho, bonitinho, ia combinar com ele, que é maluquinho, que é bagunceiro? Sim ou não? Se o maluquinho usasse. Já foi. Agora, essa daqui, ó, eu vou comentar com vocês, que era pra gente dar a nossa opinião em sala de aula, tá? Na sua opinião, porque cada uma das personagens usou os registros de linguagem identificados por você. Então, por que você viu que aqui o que a professora falou é formal? Como você percebeu, tá? Deixa eu ver. E como você percebeu aqui que o menino maluquinho usou informal? Então, ela aqui usa palavras formais, né? Como se estivesse falando com alguém que tem que ter muito respeito e é importante, ou que não conhece muito bem. E o menino maluquinho fala como se estivesse falando com um amigo. E aqui, no caso, seria o leitor, tá? Então, o menino maluquinho está falando com o leitor, tá? É uma pessoa que é amiga dele, tá? Então, ele fala de um jeitinho informal. Agora, a professora está falando para um público, tá? Aqui a situação é como se ela estivesse falando para os adultos, para os pais, que vai ter uma exposição de artes plásticas. Então, ela não vai chamar as pessoas de gente, bro, né? Vai chamar com nomes, com palavras formais. Tá? Então, então é isso, gente. É para vocês prestarem atenção que tem situações que a gente pode chamar de qualquer jeito, pode falar de qualquer jeito, e tem situações que não, que a gente tem que ter respeito. Por exemplo, dentro da sala de aula, se a professora falar com vocês de um jeito informal, brincando, você pode responder de um jeito informal, mas com respeito, sem palavrão, tá? Sem ofender, né? Agora, se você está num lugar que só tem adulto, você não conhece muito bem, é uma pessoa importante, tipo a diretora, um policial, o prefeito da cidade, os vereadores, os adultos que você não conhece, tá? Aí você usa as palavras adequadas, tá? Então, cada situação pede uma coisa. Tudo bem entre amigos, falar informalmente, e quando você está com adultos, com pessoas importantes, você tem que respeitar, chamar de senhor, de senhora, tá bom? Então era isso que era para eu comentar com vocês nessa pergunta aqui para todos da classe, tá? Como você falaria o que o maluquinho disse se estivesse numa situação de comunicação formal? Então aqui você vai pegar o que está escrito dentro do balãozinho e vai escrever de um jeito que você estivesse falando para uma pessoa importante, tá? Não para um amigo, tá? Escreva de novo o que está aqui, alterando algumas palavras, como se você estivesse falando para uma pessoa importante ou que você não conhece muito bem, tá?
Essa daqui eu não vou precisar comentar. Agora essas daqui, gente, eu coloquei aqui as respostas dessas linhas para não ficar tão complicado, tá? Aí vocês vão preencher só esses vetores. Leia as palavras de cada grupo. Então, escreva a regra de acentuação, que é colocar o acento das oxítonas. Então, oxítona é a palavra que tem a sílaba mais forte na última sílaba, tá? Então, por exemplo, a voz é o A e o voz. O voz é o último, aqui pés é o último. Quando a última sílaba é a mais forte, é uma oxítona, tá? Então, aqui são todas oxítonas, não precisa saber adivinhar qual que é, tá? E aí você vai escrever a regra de acentuação para essas palavras, do grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Aí eu já coloquei aqui, tá? Então, essa frase aqui já tem resposta. Por fim, complete os quadrinhos com outras palavras que fazem parte do grupo identificado. Então, o grupo 1 tem sofá, sapé, avó, sofás, sapés e avós, tá? Você pode ver que sapé e sapés só tem o S a mais, mas também leva acento. Avô e avós tem um S a mais, mas também leva acento. Sofá, sofás tem um S, mas também leva acento no mesmo lugar, tá? Então, leva acento as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Então, você vai pensar numa palavra que a última sílaba seja a tônica, seja mais forte, tá? E se ela terminar em A, E ou O, ela leva acento nessa última sílaba, tá? E aí você escreve 3 exemplos diferentes, tá? Desses daqui. Aqui, ó, leva acento as oxítonas terminadas em e em, tá? Então tem que ser oxítona, não pode ser qualquer palavra, tá? As que terminam, as que a última sílaba é tônica, mais forte, e terminem em e em, leva um acento no E, tá? E escreve 3 exemplos diferentes aqui, tá? Aqui, leva acento as oxítonas terminadas nos ditongos abertos. Ei, eu, oi, seguidos ou não de S. Nesse daqui, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no Google. Oxítonas terminadas nos ditongos abertos. Ei, eu, oi. Se você pôr isso no Google, vai aparecer uma lista de palavras. Você pode até pôr lista aqui. Lista de palavras oxítonas terminadas nos ditongos abertos. Ei, eu e oi. Apareceu uma lista, você coloca 3 aqui, diferente dessas daqui, tá? Então, é só isso de português. Gente. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se você não conseguir abrir uma lista, me fala que eu mando para vocês, tá? E essas daqui é mais para vocês pensarem, não é para procurar lista nenhuma, tá? Então é isso.